Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Chá com a Gabriela Moçanhano. O em breve chegou realmente muito breve, hoje é sábado à tarde e estamos a dar início ao podcast. Para hoje temos como convidada a doutora Carla Macamo, que é médica ginecologista e obstetra, que vai nos falar da sua experiência. Mas antes de entrarmos diretamente para aquilo que é o tema, eu queria primeiro dar muitas boas-vindas à doutora Carla. Muito obrigada por ter aceito o convite. Conversávamos ainda há pouco, eu dizia que é a primeira convidada e por isso muito obrigada, agradeço por ter recebido de forma muito espontânea o meu pedido, o meu convite. Muito obrigada mesmo. A doutora Carla, nada melhor do que ser a própria a dizer-nos um bocadinho de si, quem é a doutora Carla, onde é que nasceu, onde cresceu, para depois entrarmos para aquilo que é o tema da nossa conversa de hoje. Boa tarde a todos que nos assistem através das redes sociais. Boa tarde, Gabriela. Obrigada por este convite. Sinto-me lisonjeada por ser a primeira pessoa a participar deste programa e para mim é sempre um prazer falar sobre saúde da mulher, porque aqui o importante é que a gente transmita alguma coisa de valor em relação à saúde da mulher, que é a minha área de atuação. Então, estou muito feliz e muito obrigada. Indo para a tua pergunta, eu chamo-me Carla Macamo, sou médica ginecologista e obstetra. Nasci em Maputo, na Matola, no hospital da Matola 700, Centro de Saúde da Matola 2. Cresci no bairro do Fomento e prontos, vamos continuar. Vamos continuar. Yeah. Muito obrigada. Então, é mesmo de Maputo, exatamente, sim, da Matola. Exato, cresci na Matola. Muito obrigada, doutora Fomento. Carla. Sim, muito obrigada, doutora Carla. Hoje vamos falar sobre a depressão pós-parto e o aleitamento. A doutora Carla é médica ginecologista e obstetra, como bem disse. Eu me recordo que na minha infância, principalmente nós as meninas, nós escolhíamos, tínhamos sempre uns projetos de que queríamos ser no futuro, né? E haviam três que não escapavam. Ou a menina queria ser médica, ou a menina queria ser professora, ou a menina queria ser hospedeira. Essas três não escapavam. Então, eu quero saber da doutora Carla se o ser médica foi dentro desse projeto ou foi o destino, foi mudança de percurso que o levou à área da medicina. Bom, para mim foi bem diferente. Eu, quando era mais pequenininha, não tinha, assim, esse tipo de sonhos. Uhum. Mas sempre gostei de estudar. Eu me recordo que, para que eu fosse à escola, ou melhor, quando eu via os outros meninos mais velhos que eu, porque naquela altura eu me recordo que nós iniciávamos as aulas ou o estudo com 7 anos, 6, 7 anos. 6, sim. Então, 6. eu quando visse meninos, meus amigos, que eram mais velhos, sim, a irem à escola, eu ficava triste, tanto que eu chorava para os meus pais, eu pedia para ir à escola. Então, gostar de estudar é uma coisa que sempre esteve dentro de mim. E nunca tive problemas, graças a Deus. Os meus pais nunca tiveram problemas para abordar neste sentido de ter que andar atrás de mim para poder estudar. Então, eu sempre estive motivada nos estudos, mas nunca tive assim um sonho de infância. Eu sempre dizia assim, eu vou estudando, eu gosto de estudar, vou estudando, depois vou vindo. E eu recordo-me que quando eu estava na 8ª classe, quando eu comecei a ter a disciplina de biologia e da química, eu sempre gostei, sempre fui apaixonada por biologia e química e foram as disciplinas que eu sempre tirei boas notas, mas também porque eu gostava sim. Principalmente química. Então, gostava e me dava bem também a química. Eu era daquelas alunas que, quando o professor mandasse para o quadro para ir resolver uma equação química,
ou escrever um símbolo de químico de uma substância química complexa, eu ia para lá e fazia aquela expressão, aquele exercício, e o professor até ficava impressionado. Mas a química é uma coisa que sempre esteve dentro de mim, sempre gostei. E por causa deste gosto que eu sempre tive pela química, pela biologia, eu queria fazer química. Química pura. Estou a falar de 2003, 2004, 2005, quando eu terminei a 12ª. Mas essa tendência para a química eu já tinha desde a 8ª classe. Então, quando eu passei para a 10ª, depois fiz a 11ª, 12ª, isso só foi ficando mais forte, essa minha paixão. Tanto que eu queria fazer química. E eu tinha uma amiga, na altura que estudava comigo, na Jusina Machel. Ela era minha colega e também era minha vizinha. Nós somos amigas até hoje. E ela queria fazer medicina. E eu queria fazer química, mas não estudávamos juntas porque estávamos a fazer a mesma secção, ciências com biologia. Então, não estudávamos juntas. E nas nossas conversas, uma vez com o pai dela, eu expressei essa minha vontade, essa minha paixão pela química, e eu comentei que queria fazer química. O pai desta minha amiga, eu posso falar o nome, não tem problema? Pense. O pai desta minha amiga é a Sara, ela é médica. O pai dela aconselhou-me, disse: minha filha, na altura, sim, agora a perspectiva é outra. Eu não te aconselho a fazer química aqui no nosso país, porque vais ter dificuldades muito grandes para poder aceder a uma oportunidade de emprego. Sim. Naquela altura, agora o cenário é outro. Ainda não haviam essas grandes empresas, essas grandes indústrias petrolíferas. Ainda não, acho que na altura só existiam algumas empresas, Coca-Cola, 2M, etc. Então, ele deu-me esse conselho. Sendo uma pessoa mais velha, mais experiente, eu pus-me a pensar naquilo que ele tinha dito. Ele disse: por que tu não fazes medicina? A medicina é um curso promissor, tu gostas da biologia, gostas da química, eu acho que tu ias te dar muito bem fazendo medicina. E realmente eu aceitei o desafio. Eu ouvi o conselho, aceitei o desafio. E até hoje eu sou grata a este senhor por ele ter me conduzido por este caminho. E depois aceitei e fui. E como a minha amiga Sara, que é a filha deste senhor, sim, queria fazer medicina, então foi fácil. Nós estudávamos juntas, éramos uma dupla muito forte. Nós fazíamos estudos juntas, por vezes estudávamos na minha casa, algumas vezes estudávamos na casa dela. Éramos uma dupla que se conectava muito bem. Então, nós fizemos a 12ª, o exame, passamos, concorremos para a Faculdade de Medicina da OEM em 2006. Chumbamos bem. Mas nós depois percebemos que nós estávamos a sair do exame da 12ª, em 2005, depois 2006, janeiro, fomos assim, vamos lá concorrer, e não estávamos muito bem preparadas para fazer aquele exame. Então, pronto, chumbamos e assumimos que tínhamos chumbado. Só que o ano seguinte, nós praticamente deveríamos ficar em casa todo ano, e eu nunca, não me via ficar em casa. Eu ficava ansiosa, eu dizia: mas o que eu vou ficar a fazer esse tempo todo em casa? Eu tenho que procurar fazer alguma coisa. Nessa altura, em 2006, sim, estava a iniciar um curso de preparação para o exame de admissão. Era um curso, não sei se ainda existe, mas era um curso muito bom, muito forte, um curso bem intensivo. Nós começávamos as aulas em fevereiro para fazer um exame no ano seguinte, em janeiro. Então, nós tínhamos a oportunidade de ter um aprendizado bem integrado em relação às matérias às quais nós íamos ser submetidos a um exame, que era Biologia e Química, e também tinha outros cursos, então tinha outras disciplinas. Sim. Mas para a nossa área de interesse era Biologia e Química. Então, nós engrenamos naquele curso intensivo de preparação para o exame de admissão.
Fizemos o curso, um curso muito bom, eu recomendo, não sei se ainda existe, mas recomendo. Concorremos em 2007 e, graças a Deus, as duas admitimos para a Faculdade de Medicina. Foi assim que entrei para a Faculdade de Medicina. E quero ser sincera aqui, Gabriela, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Por isso que eu agradeço a este senhor, que é o pai da minha amiga Sara, por ter me orientado neste sentido. Sim. Ele deu-me uma dica e eu acatei, segui o curso e não me arrependo. Eu sou muito feliz na profissão que escolhi, estou muito bem. Não me arrependo. Se tivesse que escolher novamente, escolheria a medicina. Novamente. Encaixei-me. Encaixou-se, sim. Encaixei-me porque eu, ao longo da formação, eu tive colegas que começamos todos no primeiro ano, entraram para a Faculdade de Medicina, mas depois alguns não terminaram. Alguns foram desistindo, foram perdendo interesse. Então, para mim foi diferente. Cada ano que passasse, não que eu não tivesse tido dificuldades na faculdade, eu tive as dificuldades de adaptação, etc. Mas quando é algo que tu queres, é aquele caminho que tu estás a seguir e que tu gostas, tu ultrapassas todas as adversidades e a coisa flui também com dedicação e foco. Sim. E como bem diz o ditado, quem corre com gosto não se cansa. Exato. E ainda bem, doutora Carla, que teve o pai da sua amiga, a Sara, que bem lhe orientou, seguiu o conselho, não desistiu e hoje é esta médica ginecologista obstetra que está aqui conosco hoje e consigo ver realmente a emoção com que conta a história, consigo ver o brilho no seu olhar e isso é verdade, porque realmente a doutora Carla está com brilho no olhar e ainda bem que sim, porque toda aquela pessoa que escolhe uma profissão que é de contacto direto com a saúde, que é contato direto com o ser humano, tem que ser de paixão. Não pode ser por estar a imitar a amiga, o tio ou porque o pai foi. Não, tem que ser de coração, porque aí teremos muitas doutoras Carlas. Então, a gratidão é nossa, a gratidão é para Moçambique, é para todos os moçambicanos e por todas as mulheres que já passaram por si e por muitas mais que vão continuar a passar por si. Agora vamos entrar já para o nosso tema, mas antes, doutora Carla, gostava que nos explicássemos qual é a missão, o dever, a responsabilidade de uma médica ginecologista ou de um ginecologista, porque há homens, e obstetra. O que é que fazem exatamente? O ginecologista é o médico, o ginecologista e obstetra é um médico pode ser médico ou médica. Sim. Não há nenhuma... Sim. Não há nenhum problema que o homem seja ginecologista, tanto que existem vários ginecologistas. Então, é um médico que cuida da saúde da mulher fora da gravidez, no que diz respeito a doenças ou situações relacionadas à ginecologia. Estou a falar do aparelho reprodutor feminino. Sim. E também lida com mulheres que têm uma gravidez, mulheres grávidas e os seus bebés dentro da barriga e nos primeiros minutos depois do nascimento. Sim. Esta que é a missão do ginecologista. Mas, para além, esta missão não é... Ela é além de cuidar num hospital, em que tens uma paciente que vai à sua consulta e tu observas, tens uma paciente que vai a um pré-natal e tu observas, etc. Então, isso é além do que isto, porque um médico ginecologista, ele cuida de uma mulher e cuida do bebê. E cuida de um bebê dentro da barriga, então ele é responsável por trazer um bebê para o mundo, para uma sociedade, para uma família, para uma sociedade, um bebê são. Então, imagina a responsabilidade que ele tem.
Porque o pilar, a Gabriela sabe, todos nós sabemos que o pilar de uma família é a mulher. Então, ele cuida desta mulher durante a gravidez, que depois vai gerar esse filho, que depois vai se integrar numa sociedade. Então, a responsabilidade desta pessoa é maior. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá supor que um ginecologista cuida de uma mulher durante a gravidez e esta gravidez é complicada ou porque por várias situações, ou houve negligência no segmento, ou porque do médico, ou negligência por parte da paciente, ou porque houve problemas de acesso à medicação, a cuidados de saúde. Esta mulher que passou por essas dificuldades todas, ou melhor, não teve um bom seguimento pré-natal, ela desenvolve uma doença, por exemplo, uma hipertensão na gravidez. Depois ela desenvolve uma complicação dessa hipertensão fatal para ela e para o seu bebê. Ou para ela, o bebê pode sobreviver. Imagina o impacto que esta morte desta mulher, a morte materna, vai ter na vida desta criança, desta família, porque tem a mulher que é o pilar de uma família, que foi a maternidade, ficou grávida, depois teve uma complicação da gravidez, esta complicação levou à morte desta mulher, pode ser da mulher e do bebê também. Imagina esta mulher que está integrada numa família, numa sociedade, que mora, porque foi gerar um filho e morreu. Deixou filhos em casa, deixou um marido em casa, deixou uma irmã em casa, deixou uma sobrinha, deixou o pai, deixou mãe em casa. Foi a maternidade e não voltou. Imagina o impacto que isto tem para uma sociedade. Como é que vão ficar aquelas crianças? Aquelas 2, 3 crianças, 4 que aquela mulher deixou. Como é são que fica menores, a família? São menores. Qual é que vai ser o impacto desta perda nesta família? Então, este exemplo eu dei para as pessoas poderem perceber que a função do ginecologista não é apenas chegar, fazer consulta, etc. A responsabilidade de um ginecologista está além disso. Está em garantir uma saúde ou um seguimento, uma avaliação, ou melhor, saúde da mulher e da criança, para que tenhamos uma sociedade sã. Outro exemplo que eu vou dar é em relação ao bebê. Imagine que a mulher tenha uma gravidez tranquila, etc. E no momento do parto não tem um bom seguimento. Por vários motivos, não vou mencionar. E este bebê nasce asfixiado. Acho que já ouviram falar da asfixia, é uma asfixia grave. A asfixia é a dificuldade que o bebê tem de receber oxigênio, de respirar. Então ele não recebe bem o oxigênio, não recebe bem o sangue, e este bebê não respira bem, fica em coma, etc. Imagina este bebê que teve essa asfixia. Uma das primeiras complicações da asfixia no bebê é a diminuição da capacidade intelectual ou mental, cognitiva, etc. para este bebê. Este bebê automaticamente será um bebê atrasado mental. Porque ele, no momento que ele precisava do oxigênio, ele não tinha. Então, as células cerebrais deste bebê morreram. Das diferentes áreas do nosso cérebro que controlam as diferentes funções que nós exercemos. Para falar, para comer, para andar. Este bebê será um atrasado mental. Mas isto partiu de onde? De um segmento no parto que não foi adequado. E este bebê terminou em uma asfixia grave. Então, está a imaginar o impacto que este bebê, ou que esta situação vai dar para a família daquele bebê e posteriormente para uma sociedade que precisa de cérebros, de pessoas com o cérebro bem apurado para poder pensar, para poder desenvolver o nosso país. Já imaginou o impacto? Não é só para a família, mas também para a sociedade. Para a sociedade, exatamente. Estes 2 exemplos eram mesmo para fazer compreender às pessoas
que o papel do ginecologista está acima de garantir só a saúde daquela mulher. Sim, que não termina só ali dentro do consultório. Exatamente. Tem uma responsabilidade muito mais profunda. Exato. Que vai para além daquilo que nós sabemos. Né? A mulher entra dentro do consultório médico, a porta fecha, é uma conversa, quanto tempo, aquelas perguntas, depois pronto, até a próxima consulta. Mas afinal estava a explicar que não é bem assim. Mas qual é a avaliação que normalmente faz para perceber o estado emocional desta mãe? Porque eu percebo que, espero que não me interpretem mal, mas não, estamos numa conversa. Sabemos que nem todas as mulheres que se tornam mães é porque realmente o querem ser, não é? Existe aqui, por questões culturais, uma pressão da sociedade, uma pressão familiar de que se casou, então esta mulher tem que trazer frutos para esse casamento, e frutos é um bebê, é uma criança. Então, como é que faz esta avaliação para esta mulher que entra no seu gabinete e está grávida? Como é que faz a avaliação do estado psicológico dela? Bom, nós não somos psicólogos de profissão, mas sim. Acho que todos, aliás, tenho a certeza de que todos nós temos um lado, temos uma capacidade de abordar assuntos relacionados à mente humana, ao psicólogo, à psicologia. Sim, porque são o primeiro contato com esta mulher gestante. Então, a nossa abordagem, quando a paciente entra no nosso consultório, é aquela abordagem de mulher está grávida ou não está grávida. Uhum. E de acordo com esta discriminação, a gente vai direcionando a nossa consulta. Mas, sim, ao longo da consulta, nós vamos fazendo perguntas. Primeiro, nós cumprimentamos o paciente. Não é? Bom dia, boa tarde. Sim. A forma até que ele entra no seu consultório, tu já começa a perceber que tipo de paciente é aquela. Sim. Pois o paciente senta-se, tu cumprimentas o paciente, sempre, e depois inicia aquela conversa, as perguntas que nós chamamos de anamnese, em linguagem técnica, não é? Uhum. Como é que está, o que é que lhe trouxe à consulta. Então, no desenrolar da conversa, da anamnese, nós podemos perceber determinados comportamentos, não é, que levem-nos a fazer algum diagnóstico do estado mental daquela paciente. Embora a gente não seja psicólogo, sim, não seja psiquiatra, mas nós temos essa capacidade, qualquer um de nós tem esta capacidade de fazer uma avaliação de que esta senhora não está bem psicologicamente, mentalmente. Então é assim como a gente procede. O que depois a gente faz? A gente faz a nossa consulta, podemos criar uma espécie de conversa voltada para este lado mental ou do diagnóstico que possivelmente a gente tenha feito, mas nós não temos aquele conhecimento muito técnico sim, em relação às técnicas para abordar pacientes com problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, o que a gente faz? A gente encaminha, observa, do ponto de vista ginecológico obstétrico, sim, depois a gente faz uma via, a guia, a gente encaminha esta paciente, faz uma referência para que ele vá ou ao psicólogo ou ao psiquiatra, dependendo da situação que porque nós temos essa capacidade, nós aprendemos, embora a gente não seja especialista naquela área, mas nós conseguimos perceber que isto é assunto de psicologia, isso é assunto de psiquiatria. Okay. Por exemplo, a depressão é problema principalmente de psiquiatra, mas existe uma componente no tratamento que o psicólogo pode entrar, ou deve entrar. Okay. Sim. Mas o primeiro contacto deve ser com um psiquiatra. Com um psiquiatra. Exato. Então é por aí que a gente faz
abordagem desses casos. Ok. E a depressão pós-parto? O que é a depressão pós-parto, exatamente? Bom, a depressão pós-parto é uma doença mental grave que ocorre, como o nome diz, pós-parto. Normalmente, 2 semanas após o parto até 1 ano depois do parto, mas ela é mais frequente nos primeiros 4 meses. Como é que ela é caracterizada? Ela é caracterizada em períodos, esta mulher, ela tem períodos de tristeza, períodos de angústia, de ansiedade, tem dificuldades em cuidar de si própria, de cuidar do seu bebê. Exato. Então, estes sintomas todos caracterizam a depressão pós-parto. Mas existe uma situação que acontece no pós-parto, logo a seguir, nos primeiros 2 dias, 3 dias após o parto, que é o baby blue. Sim. Baby blue, acho que já ouviu falar. Sim. Que é um período de depressão, mas é transitório. Um período que não pode exceder mais do que 1 a 2 semanas, em que a paciente, uma mulher, apresenta estes sintomas. Depois do nascimento do seu bebê, ela não se sente motivada com aquele bebê, porque ela perde interesse pelas coisas, pelo bebê, aquela expectativa que normalmente as mulheres têm durante a gravidez em relação ao nascimento do bebê. Ela não tem essa expectativa, ela vive um momento de tristeza, choro frequente, angústia, mais ou menos os mesmos sintomas que a depressão. O que difere o baby blue da depressão propriamente dita é o tempo e a intensidade dos sintomas. É normal que uma mulher tenha baby blue, é normal. Por que isso acontece? Porque durante a gravidez nós temos aumento das hormonas. Sim. Isto é importante para poder fazer manutenção daquela gravidez. Estrogênios, progesterona, está em cima. E logo a seguir ao parto, há uma queda bruta. Uma queda bruta dessas hormonas, principalmente do estrogênio. E o estrogênio é uma hormona que tem a função de participa na produção da serotonina, que é um neurotransmissor que participa é responsável por dar-nos essa sensação de bem-estar, de alegria, de euforia. Então, depois do parto, queda do estrogênio. O estrogênio participa para a produção de serotonina, então tudo fica em baixo. Então, é normal que a mulher tenha este período de uma depressão, como quem diz, mas não pode ser prolongado, isso é normal. Normalmente nem precisa de tratamento assim muito agressivo, precisa tomar só algumas medidas que ao desenrolar da conversa podemos falar. Sim. Daí o se recomendar o descanso. O descanso é uma das coisas importantes. Quando se diz enquanto o bebê estiver a descansar, aproveita também descansar. Porque a mulher, para quem é mãe, sabe que vai precisar. Porque o bebê tem um horário que é dele. Vai acordar às 3 da manhã, vai acordar às 5 da manhã e esta mulher às 6 tem que estar acordada porque já está a sair para você. É embaraçoso. É embaraçoso. E se a pessoa realmente não descansa, não se dá tempo de descansar, isso pode desabar e realmente vai se encaixar nesse período dessas 2 semanas. Agora, existe uma forma de evitar a depressão pós-parto? Bom, sim, evitar é possível. Evitar. Não existe uma ação assim, eu faço isto e não terei depressão. Não é bem assim. Por quê? Porque a depressão pós-parto é uma combinação de vários fatores, e incluindo fatores biológicos. Eu estive aqui a falar em relação a essa queda bruta do estrogênio, sim, que é um fator extremamente importante, mas não é só este o fator que está por detrás. Então, o que pode-se fazer? Pode-se adotar algumas medidas, algumas ações para poder
minimizar, reduzir a chance de ocorrência da depressão pós-parto. Por exemplo, se esteve aqui a falar em relação a quando este bebê nascer, mesmo antes, pode-se fazer uma espécie de um plano pós-parto que envolve toda a família, em que a mulher não seja ela incumbida na totalidade, a 100% a responsabilidade em relação àquele bebê, ao cuidar daquele bebê. É preciso que os outros intervenientes da família, estou a falar do marido, dos outros filhos, se tiver filhos maiores, da família, dos pais, até de amigos, de pessoas de confiança daquela mulher, para que todos participem no cuidado daquele bebê. Uma das coisas que se recomenda é que esta mulher durma. Sim. Esta é uma medida muito importante, porque nós sabemos que os bebés, eles choram à noite, choram no momento que lhes apetece. E se esse choro encontra esta mãe cansada, não é? Fica complicado. Então, a família tem que ter uma capacidade de ajudar nesse sentido. O esposo, por exemplo, pode levar aquela criança para um outro quarto, para cuidar da criança, para permitir que esta mulher tenha um descanso. Também pode-se aproveitar o descanso, o descanso da mãe nesses intervalos em que o bebê durma. O bebê estiver a dormir, a mãe também deve estar a dormir. Mas isso muitas vezes é difícil por causa da nossa sociedade, porque a mulher, para além de cuidar do seu bebê, principalmente aquelas que vivem na casa dos sogros, ela tem que cuidar. Quando o bebê está a dormir, é um momento que ela tem a oportunidade de fazer todas as outras tarefas de casa, porque a família não entende que tem um papel crucial para que esta mulher não se sinta cansada, porque o cansaço, para além da falta de sono, o cansaço também físico, o cansaço emocional, também são fatores de risco para que esta mulher tenha depressão. Então, nós temos que trabalhar nisto, evitar ou diminuir a carga sobre esta mulher, para que ela tenha também momentos de descanso, para que ela se sinta leve, para poder cuidar deste bebê. Então, aí vai ao apelo à família. Ao papel da família. A estrutura, é importante ter-se uma boa estrutura familiar. É importante ter uma boa compreensão. É importante ter conhecimento. Por isso é que há de ser importante, de certeza, que as pessoas estejam a ouvir isto. Principalmente para os homens, por favor, ajudem as esposas, cuidem delas, percebam que está cansada. Os outros membros também da família, como bem disse a doutora Carla, têm que apoiar. Às vezes lemos, olha, o conselho que se dá, esta mãe tem bebê, tem um recém-nascido em casa, se já existe um maninho, né, ou uma maninha, então vamos falar numa família, existe a mãe, existe esse bebê recém-nascido, existe um maninho, existe o esposo. Passar a tarefa, dizer ao maninho, olha, traz a fralda, e depois pedir ao pai, prepara o berço do bebê. Esta é uma forma também de ajudar esta mãe. Com certeza. É uma forma de ajudar esta mãe, porque é um apoio, é um momento que ela, em vez de se levantar, ela vai continuar deitada, por exemplo, pode estar a descansar, e este pai vê-se envolvido e começa a criar esta ligação também, a sentir que tem esta, vou pôr entre aspas, responsabilidade, porque não é responsabilidade, tinha que ser algo muito natural. É responsabilidade, porque é pai. Porque pai, só que eles não sim, assumem, mas não assumem. Mas isso é um problema de sociedade. É um problema de sociedade. Da nossa sociedade. A mulher é incumbida a tarefa de cuidar do lar a 100%. Que a responsabilidade do lar está nesta mulher. Deve cuidar do bebê recém-nascido, dos outros filhos, se forem menores. E do esposo. Depois tem que cuidar do esposo. Também tem que cuidar das tarefas de casa. Exatamente. Mas isto contribui muito para que esta mulher fique exausta, cansaço físico, cansaço mental, para que ela depois desenvolva a depressão. E muitas vezes, quando esta mulher que desenvolve depressão neste tipo de situação, de meio, ela é conotada como uma mulher fraca.
Não é a depressão pós-parto não é fraqueza, é fraca, é preguiçosa, não. É preciso que a gente olhe para aquela mulher. Porque a depressão é uma doença muito grave. E se nós não prestarmos atenção na depressão pós-parto, esta mulher pode evoluir para uma situação que é muito mais grave, que é a psicose pós-parto, que vamos falar também. Sim, e pode... E vai explicar melhor do que eu, claro, que é porque é o extremo. Se esta mãe está a passar depressão, esta mãe não vai querer ter contato com o bebê, porque ela não está em condições, emocionalmente, ela não está preparada para dar aquele amor. Eu gostava de dizer um bocadinho antes da doutora Carla que a expectativa, depois de ter o bebê, as roupinhas, enfim, é cuidar do meu bebê. Mas depois disso vem tudo, cai por terra e nada disso acontece. E eu, como mãe, que estou a passar por depressão, não consigo estar ali para o meu filho. E as pessoas à minha volta não percebem, porque acham, mas ela está a chorar por quê? Isso é chilique, como se diz. É fraca. É fraca. É mimada. Ou não quer trabalhar, não quer fazer. Então... Julgamentos. Como é que quer dizer, quais são os sinais para que nós, que não sabemos e temos esta mãe em casa, temos que ficar atentos para perceber que não, isto não é um chilique, isto já é um problema. Uma das coisas importantes que fez menção é a falta de vontade desta mulher em cuidar de si e do seu bebê. Porque não é normal. É aquilo que estávamos a falar, existe uma expectativa que é alimentada ao longo da gravidez, de que o bebê é sempre uma bênção para uma família, para uma mulher, para uma família. E se nós percebemos que este bebê, este recém-nascido, não está a criar esse impacto positivo de uma mãe feliz, uma mãe com vontade de cuidar deste bebê, de dar banho a este bebê, cuidar das roupinhas deste bebê, dar de mamar este bebê. Isto deve chamar-nos alguma atenção. Outro aspecto importante é uma mulher que não cuida de si, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer, fica no quarto, isolada, a chorar. Devemos sempre prestar atenção a esses sinais. E sempre. E não precisamos esperar que todos esses sinais estejam combinados. Um único sinal de alerta já é suficiente para nós tomarmos mais atenção e procurarmos um médico. De preferência, o médico que fez o seguimento desta mulher ao longo do pré-natal. Ele depois faz o diagnóstico e encaminha para as especialidades que lidam com a depressão pós-parto. Eu, enquanto pesquisava sobre o tema, me ocorreu algo que foi o seguinte: disse, nós muitas vezes ouvimos sobre mães que abandonaram os filhos, mães que deram à luz no hospital e foram embora e deixaram o filho, mães que abandonaram o filho na porta da casa de alguém. Mas o que é que nós fazemos? Desculpa cortar-me. Vi uma reportagem numa das televisões que dava conta de que uma mãe teria abandonado o seu filho na lixeira. Exatamente. Então, e o que é que nós fazemos quando ouvimos uma notícia dessas? Julgamos. Como é que essas... Que mãe é essa? Por que ela não interrompeu a gravidez se ela não estava preparada para ser mãe? Que coragem é essa? Enfim, as perguntas são muitas. Mas será que esta mãe não estava a passar por depressão pós-parto? Eu tenho certeza que sim. Porque não é normal que uma mãe que gera um filho, não é? Ou que concebe, depois gera um filho, tem esse tipo de atitude. Muitas vezes esse tipo de mulheres são mulheres que conceberam em situações problemáticas. Ou uma gravidez indesejada, ou uma gravidez desejada, mas sem apoio. Porque a questão da prevenção
da depressão pós-parto não começa naquele período em que a criança nasce, no pós-parto. Ela começa mesmo antes do parto. Antes, sim. Obviamente que uma mulher que planeja uma gravidez, uma mulher que engravida sem expectativas nenhumas, simplesmente engravidou, vai ser diferente em termos de evolução dessa gravidez, de expectativa da própria mulher em relação a essa gravidez, situações de financeiras para poder suportar este percurso todo, que é desde o pré-natal, as despesas todas. Sim. Todos esses fatores influenciam para que esta mulher mantenha-se saudável ao longo da gravidez, no parto e no pós-parto. Então, muitas vezes, mulheres que têm dificuldades, primeiro engravidam, gravidezes indesejadas, depois falta de condições financeiras para suportar essa gravidez, depois julgamentos da família, por exemplo, adolescentes, ou mesmo pessoas mais velhas que engravidam e a família não concorda, não tem aquele devido apoio. Em algumas situações, até o próprio esposo, o próprio marido, não concorda com aquela gravidez, então ele não dá aquele apoio desejado, esperado a esta mulher. Então ela vai acumulando as frustrações todas ao longo da gravidez, ao longo das consultas, e depois ela nasce ou dá à luz, e depois, porque ela já estava suscetível, né, porque passou por todos esses momentos difíceis ao longo da gravidez dela, mais a queda das hormonas, do estrogênio, mais a falta do apoio que ela provavelmente terá no pós-parto, porque se não teve no pré-parto ou durante as consultas pré-natais, provavelmente ela também não terá o apoio logo a seguir ao parto. Sim. Muitas vezes ela nem sabe o que será a vinda daquele recém-nascido. Então, todas essas coisas, todos esses fatores contribuem de forma significativa para que esta mulher possa desenvolver a depressão pós-parto. E muitas vezes as mulheres que abandonam os seus bebés, as mulheres que algumas vezes a depressão pós-parto, quando é tratada, ela evolui para a psicose pós-parto, que é uma situação muito mais grave, é uma emergência psiquiátrica. Nessas situações, as mulheres até chegam a cometer homicídio. Elas matam, podem, se não for bem tratado bem com atenção e encaminhado, essas mulheres podem fazer mal até ao seu próprio bebê. Porque até já faz mal. A partir do momento que esta mulher abandona o seu bebê, já está a fazer mal ao seu bebê. Sim. Então, este tema é um tema muito importante que as pessoas deviam ouvir, não só ouvir, mas também interiorizar tudo aquilo que a gente está aqui a falar e usar deste conhecimento para poder ajudar não só pessoas que estão inseridas na família, mas também amigos. Nós podemos fazer o diagnóstico de uma depressão pós-parto num amigo, em alguém próximo. Eu costumo dizer assim, eu sempre digo que um determinado assunto pode não estar a acontecer exatamente comigo, mas o facto de eu ouvir, o facto de eu reter informação sobre esse assunto, em algum dia, em algum momento, vai me valer para ajudar alguém. Por isso é que conversar é bom, ouvir é bom, porque ajuda. Se não for a mim, vai com certeza ajudar outra pessoa. É hereditário a depressão pós-parto? Sim, pode, tem uma componente hereditária. Em que sentido? No sentido de a depressão ter um fator de risco mais acrescido pós-parto. Mais acrescido em pacientes, em pessoas, em mulheres que já vêm com depressão. Há mulheres que já vêm com depressão. Previamente à gravidez, eles já têm histórico da depressão. E estes pacientes, muitas vezes, têm um historial familiar. Sim. Então, tem esta componente de história, que na família tem pessoas com depressão,
etc. E outras, não só depressão, e outras doenças psiquiátricas, psicológicas, que envolvem a mente. Então, o fator hereditário está presente lá, mas é importante que percebamos que não é não podemos avaliar o fator de forma isolada. É preciso que existam outros fatores, como fizemos menção, os fatores hormonais, que são biológicos, hormonais, que é a queda do estrogênio. Os fatores sociais, que falamos aqui, que é uma mulher que não tem motivação nenhuma, uma mulher que sofre, já fizemos menção aqui. Então, todos esses fatores vão contribuir de forma muito favorável para que esta mulher tenha depressão. Ok. Qual é normalmente a faixa etária das mulheres que a doutora Carla saiba que sofrem de depressão pós-parto? Pode afetar qualquer idade, mas as mulheres em idade fértil, as mulheres mais novas, aquelas que engravidam com uma idade inferior a 18 anos, aquelas gravidezes precoces, essas estão mais suscetíveis a ter depressão pós-parto. Mas qualquer um pode desenvolver depressão pós-parto. Qualquer um pode desenvolver pós-parto. Eu conversei com uma mulher, já é mulher, que tem uma filha, única filha, e quando ela teve a bebê, foi viver na casa dos sogros. Sim, foi viver na casa dos sogros. E ela teve realmente muitas quedas, que há de ser dessa, de certeza, das hormonas. Que agora, ao conversar com a doutora Carla, eu percebo que é depressão pós-parto. Porque ela dizia que ela chorava, ela não queria ver a filha, e depois até acabou saindo da casa dos sogros, foi ficar na casa da tia. Depressão pós-parto. Porque na casa dos sogros também não diziam coisas que também já mencionou não aqui. Não davam carinho, achavam que era chilique dela, que ela não estava preparada para cuidar do bebê, mas afinal é depressão pós-parto. Daí ser importante realmente nós conhecermos, não é, os sintomas, conhecermos o que é a depressão pós-parto. E o impacto desta depressão para o aleitamento do bebê. Esta mãe não tem forças para amamentar o seu bebê. Até porque um dos sinais de que esta mulher provavelmente possa ter depressão é que ela não tem vontade de mamar o seu bebê. Sim. Então, a depressão pós-parto é uma situação tão grave que ela impacta naquela conexão da mãe e do bebê. E esta conexão da mãe e do bebê, ela é feita através do aleitamento materno. É uma coisa divina. É científico, mas também é divino. Sim. Porque é ali onde o bebê sente-se conectado, a mãe sente-se conectada com o bebê, há transmissão de calor, transmissão de amor, de afeto. Então, é muito importante que uma mulher amamente. Então, se ela está com depressão pós-parto, obviamente que isto terá um impacto muito negativo, tanto do ponto de vista emocional, porque o amamentar não é bom só para o bebê do ponto de vista de alimento, de alimentação daquele bebê. É também importante para este vínculo emocional. Entre a mãe, principalmente para a mãe, principalmente para os dois, mas principalmente para a mãe. E também vai ter impacto negativo porque este bebê precisa de se alimentar. E sabemos todos que o leite materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida deste bebê
é o Não melhor é fácil, alimento. mas pronto. É o melhor. Esse é outro debate. Mas é o que está aprovado cientificamente. Não Sim. precisamos, isso não se discute. Sim. O aleitamento materno exclusivo é o alimento mais importante, o que contém todos os nutrientes que o bebê precisa. Então, é recomendado que uma mulher faça aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. Então, o impacto desta depressão, desta mulher que não está a amamentar para o seu bebê, vai ser este bebê não vai ter acesso àquele leite materno, que tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Tem vitaminas, tem carboidratos, que são os açúcares, bons açúcares, tem as gorduras essenciais, tem a água, tem os sais minerais, tem todos os nutrientes que o bebê precisa para que possa ter um bom desenvolvimento, não só nos primeiros meses, mas também para que este bebê seja saudável para o resto da vida, até quando ele se tornar adulto. Sim, é mesmo isso, doutora Carla, mas se calhar aqui fazermos uma nota, porque há mães que por outros motivos, que não seja depressão pós-parto, mas isso é só porque a doutora Carla Estamos a fazer pontes, estamos a aproveitar a oportunidade. Isso, disse que o momento da amamentação do leite materno é um momento do vínculo entre a mãe e a criança, mas há mulheres que por outros motivos que não podem amamentar o seu filho, não é? Então dão logo leite artificial. Então Quais? Não sei, mas temos que esclarecer, estamos aqui a falar. Sim, mas temos já. Que esclarecer quais. Mas já. Motivos de saúde ou motivos de crenças ou... Prefiro não entrar nas crenças, mas vamos assumir que por motivo de saúde ou porque não produz leite suficiente. Mas, sim, ou porque não produz leite suficiente. Aqui o ponto que eu quero deixar é que aquela mulher que não amamentou o seu filho para não sentir que não tem este vínculo. Mas ela não vai ter os benefícios que o leite materno, que o aleitamento materno proporcionam tanto para a mãe, tanto para o bebê. Se ela não o faz, ela tem que estar consciente de que ela não vai ter. É claro que existem outras formas de manter o vínculo mãe-filho, mas está provado cientificamente que aquele momento do aleitamento é muito forte. É por isso que eu disse que é divino. Para além de ser algo científico, é divino. Então, toda aquela mulher que não amamenta, e deixe-me só dizer algo, vamos aproveitar a oportunidade. Sim. Muitas mulheres que são seropositivas para o HIV, elas têm dificuldades de perceber que elas podem amamentar os seus bebés. É claro que existem algumas restrições não, alguns cuidados que estas mulheres devem ter para poder fazer um aleitamento materno exclusivo saudável. Mulheres seropositivas devem ir à consulta pré-natal. Se ela já sabe que é seropositiva, obviamente que estará, ou supostamente estará a fazer os antirretrovirais. Se não sabia, foi à consulta pré-natal. Na consulta pré-natal faz uma série de exames, incluindo o teste de HIV na primeira consulta. Por isso que é importante que as mulheres adiram rapidamente à consulta pré-natal no primeiro mês, no momento em que ela faz o diagnóstico ou desconfia que está grávida. Sim. Então faz o teste, faz o diagnóstico, a mulher não sabia imediatamente, faz-se o tratamento antirretroviral. Para quê? Para poder prevenir a transmissão deste HIV para o bebê. E não é só ao longo da gravidez. Depois do bebê nascer, no pós-parto, ainda existe esse risco de transmitir este HIV para o bebê através do aleitamento materno. Sim. O que é importante? Esta mulher não pode pensar que, uma vez que o bebê já saiu, o risco acabou. Existe o risco através do leite materno. Então, ela deve continuar a tomar os antirretrovirais com rigor. E deve evitar fazer aleitamento misto, porque algumas mulheres fazem misto. Elas amamentam por várias razões. Trabalho, porque não consegue bombar, ou porque não tem condições de comprar uma bomba. Então, ela faz aleitamento materno
e faz também o leite Leite artificial. artificial. As mulheres seropositivas, isto não é muito recomendável. Não é recomendável fazer. Não quero dizer que a mulher não pode amamentar porque é seropositiva. Isto é mentira. As mulheres seropositivas, elas podem sim amamentar o seu bebê, mas elas têm que ter consciência de que para que este leite seja saudável no verdadeiro sentido, não contenha lá o vírus, é preciso que ela se cuide. Faça o tratamento antirretrovirais com cuidado, vá, adira às consultas, porque depois tem uma série de consultas da criança em risco, não é? Porque esta criança é exposta ao HIV, então é preciso que ela adira aquelas consultas e adira todo o pacote que o Ministério da Saúde oferece para poder prevenir a transmissão do HIV através do leite materno. Então, podem amamentar. Atenção. Quando começou a falar, eu disse, não, eu vou aproveitar esta oportunidade para esclarecer isto. Tá? É uma das coisas que cria algum receio nas mulheres em amamentar. Eu já tive várias situações de pacientes minhas, não só amigas, pessoas conhecidas que vivem com HIV, que perguntaram, mas ficam com receio. Será que se eu der o leite artificial não é melhor? Não é melhor. Então é preciso que a gente esclareça. É preciso ter conhecimento. Exato. As pessoas têm que estar realmente claras. Não sei se satisfiz. Aceita partilhar connosco algum caso de sucesso? Uma boa experiência, que tenha terminado bem. Sim, uma experiência de depressão pós-parto como médica, ginecologista de um paciente. Não, porque normalmente nós quando temos esses casos, nós fazemos referência para o psicólogo, mas eu já presenciei casos de pessoas próximas minhas que tiveram depressão pós-parto e depois fizeram um segmento que não falamos, que é o tratamento, que consiste em uma terapia, uma psicoterapia, não é? Que envolve aquelas medidas que acabamos falando na prevenção, aquele apoio da família, aquele descanso necessário durante o dia, durante a semana, que esta mulher tenha momentos de lazer, que ela possa fazer aquilo que gosta, possa passear, possa ter os hobbies dela, evitar bebidas alcoólicas, etc. Todas aquelas coisas que fomos falando no desenrolar da conversa. Sim, da nossa conversa. Então, esta pessoa a qual eu me refiro teve uma rede de apoio muito, muito forte e ela precisou de passar para a fase seguinte, que era a fase da medicação, porque o tratamento ele consiste em psicoterapia, também o tratamento farmacológico, não é? Que envolve os antidepressivos, porque a depressão, isso quem aborda é o psiquiatra. Sim. Ela chegou a esta fase de fazer esses medicamentos e ela teve uma resposta boa e é alguém que até hoje nós olhamos para ela como alguém que, porque se a mulher teve depressão pós-parto, ela está em risco de, ao longo da vida dela, desenvolver depressão. E aí é onde vem a minha próxima questão. A depressão, a depressão pós-parto, tem cura ou tem tratamento? Tem tratamento. Tem tratamento. A cura depende de vários fatores. Cura, entre aspas, ou melhor, ou a possibilidade de reduzir a chance de crises. Depende muito de como essa mulher vai suportar, ou como ela vai encarando a vida dela ao longo do tempo. Okay. Não só ela, mas também as pessoas que estão à volta dela. Porque percebemos aqui, ao longo da conversa, que o apoio em qualquer doença do fórum mental, psicológico, o apoio das pessoas, da família, dos amigos é crucial. Então, esta mulher deve estar inserida
deve ser uma mulher protegida de ambientes tóxicos, para que ela não possa desenvolver, porque sabemos que ela já tem este fator de risco. Então devemos prevenir, é uma forma de prevenir. Devemos prevenir isto, não cura, Sim. mas é possível prevenir. Evitar. Então, Bebidas alcoólicas, Ok. evitar o tabaco, evitar as drogas, alimentar-se muito bem, praticar exercício físico leve, que é uma mulher que tem um bebê e ok. está a sair de uma Fase de situação do recuperação. pós-parto, esteve grávida, depois do pós-parto precisa se recuperar e ela deve praticar exercício físico leve, não pode ser um exercício muito intenso. Muito intenso. Gradualmente ela vai voltando aos exercícios intensos. Então todas essas medidas ajudam a prevenir, melhorar a qualidade de vida desta mulher, a prevenir esta depressão pós-parto. Eu já tive casos, vários casos. Fiz aqui menção da psicose puerperal, psicose pós-parto. Puerpério é o pós-parto. Pós-parto. Então, eu já tive situações de pacientes com psicose pós-parto, porque esta doença, esse é o extremo, é a depressão não tratada, que depois não identificada, que depois vai evoluir para uma situação mais grave, que para além dos sintomas negativos de tristeza, de choro, de falta de vontade de cuidar de si, do seu bebê, falta de motivação para tudo, ela evoluiu para uma fase mais grave, em que ela já começa a apresentar sinais e sintomas de alucinações. E isso pode pôr em risco a vida do próprio bebê. Exato. Ela tem alucinações, isso já é um problema psiquiátrico. Ela já começa com alucinações, agressividade, comportamentos agressivos, pode fazer mal ao seu bebê. Então, quando chegamos a esta fase, é uma emergência psiquiátrica. Esta mulher deve imediatamente ser levada para uma unidade sanitária de princípio de referência, não centro de saúde, hospitais provinciais, hospitais em que seja possível observação por um psiquiatra, porque esta mulher já precisa de um tratamento muito agressivo, precisa do internamento. Ela é automaticamente nos primeiros minutos, naquele momento em que ela tem essas crises de alucinações, discurso incoerente, agressividade, chamamos vulgarmente de comportamentos de malucos, que não existem. Não existe. Sim, mas é só para que as pessoas percebam. Sim. Ela sai de si e fica maluca com esses comportamentos de uma pessoa, entre aspas, maluca. Então aí já é uma emergência, tem que ir a um serviço de urgência para que seja internada e seja instituída uma série de tratamentos e depois melhora. Não vai curar, mas vai melhorar. Porque esta mulher provavelmente vai precisar de medicamentos por longos períodos para que ela possa manter a estabilidade. Esses medicamentos consistem em recapitular, ou melhor, proporcionar um ambiente com serotonina. Porque falamos aqui que há a queda do estrogênio, que o estrogênio participa na formação da serotonina, que é essa hormona que dá uma das hormonas que dá esse equilíbrio de bem-estar, etc. Quebra-se. Então, os medicamentos consistem em recapitular, tanto que eles chamam-se, os da primeira linha, são inibidores seletivos da recaptura da serotonina. Então, esta mulher, nesta fase da psicose, precisa desses medicamentos, que são medicamentos fortes, que mantêm ela muitas vezes a dormir, mas tudo isso é uma sequência de tratamentos que são importantes para que ela possa recuperar. Se não tem tratamento, a minha pergunta a seguir é: pode existir o risco de, na próxima gravidez, esta mulher voltar a passar por depressão pós-parto? É possível. É possível. É possível, sim.
Toda mulher que já teve depressão pós-parto, que já teve depressão em algum momento da vida dela, fora do parto, pode desenvolver depressão pós-parto. É um fator de risco. Aliás, em ginecologia e obstetrícia, nas doenças ginecológicas, obstétricas, estamos a falar de obstetrícia agora, a maior parte das doenças que a mulher tem no decurso de uma gravidez ou depois do parto, muitas vezes, não posso dizer 100%, mas a maior parte delas, elas constituem um fator de risco para que ela volte a ter o mesmo problema na gravidez subsequente, nas gravidezes a seguir. A maior parte das doenças tem este comportamento em obstetrícia. Interessante. Bom, o tema depressão pós-parto é um tema que ficou mais claro ainda para mim aqui, que precisa de ser conversado, porque há muito para se falar sobre ele, há muito para se aprender sobre ele. Que conselhos, doutora Carla, dar para a sociedade, dar para esta mulher que está grávida neste momento, para a família, para o esposo principalmente, porque vamos assumir que se há uma criança, se vê uma criança, pronto, já é uma família, ou que vive com alguém, está inserida dentro de uma família. Como é que esta família tem que estar preparada? Que conselhos dar a esta família, a este pai, a esta mãe, a este esposo? Bom, antes disso, eu só queria ocorrer-me algo que se calhar não tivemos oportunidade de falar, ou eu me esqueci. Então, por favor, está à vontade. Quero lembrar que a depressão pós-parto não afeta só a mulher. O esposo também pode apresentar sintomas de depressão pós-parto. Então, é preciso que estejamos atentos à mulher, mas também que esta mulher que está no pós-parto também esteja atenta ao seu marido, porque existem situações em que isso ocorre de forma inversa. Ao invés de ser a mulher a desenvolver a depressão, é o marido, é o esposo. Existem casos, está descrito, só para chamar a atenção. Sim. Agora, para a família, é importante que estejam todos integrados, como nós fizemos menção anteriormente, no cuidado desta mulher, desde a consulta pré-natal, até porque é recomendado. Uma boa consulta pré-natal é aquela em que a mulher vai à unidade sanitária acompanhada pelo seu esposo, por uma amiga de confiança, pela sua sogra, qualquer cuidador que esta mulher tenha, que seja alguém de confiança próximo na vida dela. Sim. Então é importante que esta tenha esse... Porque o período da gravidez é um período que a mulher emocionalmente ela está debilitada. Sim. Não é? Então ela já carrega aquela debilidade dela natural, fisiológica, biológica. Depois, se estiver inserida num ambiente tóxico, esta mulher provavelmente ela vai desenvolver esta depressão associada à questão hormonal que falamos. Sim. Então é preciso que esta família esteja preparada, esteja atenta, primeiro para poder proporcionar um ambiente acolhedor, um ambiente de pessoas cuidadoras, que percebam que esta mulher carrega um outro ser, está grávida, ela está a sofrer alterações não só físicas, porque sofre alterações físicas. Sim. Algumas mulheres, quando estão grávidas, ficam, por causa das hormonas, porque a culpa é sempre das hormonas. Sim. Sempre. Sempre. Sim. Ficam, entre aspas, ficam deformadas, mas aquelas alterações, têm alterações, chamamos de alterações normais, alterações fisiológicas da gravidez, que tornam aquela mulher numa situação que ela se sente feia. Sim. Porque ficou com o pescoço escuro, porque o nariz nariz está com o nariz grande, sim, porque está com estrias, o abdômen, que é a barriga, também está escura, porque é uma série de alterações físicas que esta mulher sofre, alterações emocionais. Tudo isso é biológico. Então, a família tem que estar preparada para perceber que aquela mulher precisa ser cuidada.
para que ela não possa desenvolver, ou no mínimo que estejam atentos aos para sinais. que possam, exatamente, para que possam identificar algum sinal. Às vezes até é possível, ao longo da gravidez, perceber algum sinal que possa posteriormente contribuir para uma depressão pós-parto, lá na família. E quando é assim é mais fácil. Por quê? Porque reporta-se ao médico, redobra-se a atenção. Sim. E desta forma vamos prevenir. Vai se prevenir esta depressão pós-parto. Como dissemos, é um conjunto de fatores, não é causa e efeito, não é como malária. Sim. Foi picada pelo mosquito, tem malária. Foi picada pelo mosquito, não tem imunidade para aquele mosquito, para aquela picada, desenvolve malária. Para a depressão pós-parto não é bem assim, é uma combinação de fatores. Sim. Fatores biológicos, que envolvem os hormonais, sociais. Então é preciso que a família esteja preparada e atenta a todos esses aspectos. Sim, é o conselho que eu dou. E talvez também, porque estamos numa sociedade cheia de regras, algumas vezes mitos, conscientizar as pessoas para que abandonem ou dispam-se dessas crenças, esses mitos, quando o assunto for a saúde. Porque muitas vezes nós somos os perpetuadores de algumas situações graves nos nossos familiares, amigos, por causa da forma que nós abordamos as crenças. Não é? Também queria pedir para que evitassem julgamentos. Com certeza. Se evitarmos julgamentos, estamos já, pelo menos, se tu não queres ajudar, não queres acarinhar, evite fazer julgamentos, porque esse é o outro problema que precipita a depressão pós-parto. Porque às vezes até ela manifesta algum sintoma e começam aqueles julgamentos que falamos aqui. É chilique, é porque não quer trabalhar, porque é preguiçosa, como teve bebê, não quer pensa fazer que já nada. não pode fazer nada, só quer ficar no quarto a dormir, nem sai. Então, devemos evitar os julgamentos, devemos olhar, prestar mais atenção a esta mulher, para que possamos contribuir para o diagnóstico desta depressão, ou pelo menos também para ajudar a ela no tratamento, porque o tratamento também consiste em um ambiente, uma rede de apoio familiar forte. Muito bem, muito bem. Espero que todos acatem com esses bons conselhos, porque são realmente necessários, são muito importantes e vai ajudar a muitas mulheres, a muitas famílias e a muitos bebés, porque podemos perceber aqui ao longo da conversa que se afeta a mãe, vai automaticamente afetar o bebê. Doutora Carla, muito obrigada. Foi uma conversa muito boa, rápida, passou saudável. Muito rápido. Uma conversa saudável. Muito boa, muito saudável. Aprendi muito mesmo, aprendi muito. E como eu disse há minutos, é um tema que se pode falar muito mais sobre ele. Com certeza. Algumas coisas não fizemos menção aqui. Sim. Mas é difícil, por vezes, em alguns temas, abordar tudo. Não é possível. O tempo, até porque o tempo nem ajuda, porque ele corre. Mas pronto, existem sempre as pesquisas, existem outras formas das pessoas irem buscar lá informação. O importante aqui é que lançamos a informação e depois cada um a sua maneira de buscar. Então quero mais uma vez agradecer a doutora Carla pela disponibilidade. Foi uma conversa muito boa. Eu sinto-me grata, muito grata mesmo, e volto a dizer que foi a primeira convidada para este podcast. O meu muito obrigada por isso. Gratidão. Obrigada, Gabriela. Também sinto-me feliz e, como disse, reitero, é sempre um prazer para mim falar sobre a saúde da mulher. Eu adoro. Então, estarei sempre disponível para
qualquer outro tema que for pertinente, e obrigada também aos que nos ouviram lá em casa, e espero que tenham acatado ou tenham aprendido alguma coisa e possam levar para a prática. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam, que nos ouviram. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Até ao próximo chá, que será em breve. Fiquem todos bem, sintam-se abraçados e a minha gratidão. Eu me olhei no espelho e por um segundo quase caí na armadilha de achar que eu estava velha demais. Pés de galinha, marcas ao redor da boca, linhas na testa. A primeira reação foi dura. Eu não era assim antes, mas de repente algo mudou. Em vez de contar rugas, comecei a lembrar histórias. Tenho rugas porque tive amigos com quem ri alto até perder o fôlego, porque vivi noites em que a conversa foi tão boa, que o sono esqueceu de chegar. Tenho rugas porque conheci o amor e ele apertou os meus olhos de tanta alegria. Tantas vezes que o rosto guardou tudo como prova. Tenho rugas porque tenho filhos e me preocupei com eles desde o primeiro teste positivo. Sorri a cada conquista. Esperei noites inteiras para que eles chegassem em casa. Tenho rugas porque chorei. Chorei por quem foi embora por um tempo, chorei por quem foi embora para sempre. Tenho rugas porque fiquei acordada além do cansaço, por projetos que talvez nem tenham dado certo, por febre das crianças às 3 da manhã, por um livro tão bom que eu não conseguia largar. Tenho rugas porque vi lugares lindos, cidades novas, que me encheram de encantamento e lugares antigos que me arrancaram lágrimas de saudade. Cada linha no meu rosto é um parágrafo da minha história. Cada marca guarda uma emoção que já me atravessou. Se eu apagasse tudo isso, apagaria a mim mesma. Minhas rugas são meu álbum de fotografias, sem filtros. São provas que eu vivi de verdade. Não tem modo rascunho. Então, hoje, em vez de perguntar como faço para tirar essas marcas, eu pergunto: que memória nova eu quero que a próxima ruga carregue? Cada ruga é eu estive lá. Cada ruga é eu senti. Da próxima vez que se olhar no espelho, não procure o que o tempo levou. Procure tudo o que a vida te deu. Este é um texto de um autor desconhecido que eu ouvi e li e gostei. Tenham todos uma continuação de uma boa tarde. Até o próximo podcast Chá com a Gabriela. Gratidão.